Olá, eu sou Maíra Jaques e hoje vou conversar com você sobre como mudar os seus hábitos antigos que atrapalham a sua saúde. Eu sei que a grande maioria das mulheres que querem mudar de hábitos sofrem muito na hora de implementar os novos hábitos e de desapegar dos hábitos antigos. A gente quer começar a cuidar da nossa saúde, a gente quer, de repente, melhorar o estado clínico da nossa saúde, seja diabetes, seja pressão alta, ou seja um cansaço excessivo que você sinta ao longo dos dias, né? Você quer mudar isso, sabe exatamente o que fazer, mas toda vez que você tenta implementar hábitos novos, você não consegue. Você volta exatamente como as coisas eram antes. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, como mudar esses hábitos inconscientes que atrapalham a sua saúde, fazem com que você não tenha corpo e mente saudável. Eu chamo de hábitos inconscientes as crenças. Suas crenças é a forma com que você vê o mundo. A forma com que você... E esses hábitos são sempre norteados pelas suas crenças mais profundas, as crenças mais enraizadas, as crenças inconscientes. As nossas crenças são a forma com que nós vemos o mundo. A gente enxerga o nosso mundo através desses óculos, dos óculos das nossas crenças. É através dessas crenças que nós interpretamos o que é bom, o que é mal, o que é ser bem-sucedido na vida, que não é ser bem-sucedido, o que é bonito para você, o que é feio, o que faz você feliz e o que faz com que você tristeça de alguma forma. O que é ser bem-sucedido para você pode ser diferente do que é ser bem-sucedido para mim. Que para mim é beleza, para você pode ser horrível, pode ser feio. O que me traz felicidade pode não trazer felicidade para você. As pessoas vivem em vidas completamente diferentes e às vezes eu almejo muito o que a outra pessoa tem para conseguir ser feliz, mas ela tem aquilo que eu quero e ela não é feliz. Por que que isso acontece? As nossas crenças, elas são estabelecidas a nível inconsciente. Então, cada pessoa tem um inconsciente de uma maneira. As nossas crenças, são criadas lá na nossa infância, quando a gente ainda nem tinha consciência das coisas que aconteciam à nossa volta. As crenças, elas são construídas através de ações, dos comportamentos da pessoa à nossa volta e da forma com que elas se comunicavam com a gente. E da forma com que elas se comunicavam de maneira verbal e de maneira não verbal também. Quando a gente era muito pequenininho, a gente observava essas coisas. E ao longo da nossa vida, ao longo dos anos, né, conforme a gente vai crescendo, as nossas crenças, junto com os nossos valores, junto com os valores que foram passados para nós, né, e as crenças também, são reforçados. Essas crenças e os valores são reforçados ao longo da nossa história. Ou seja, a gente aprendeu, por exemplo, né, ou a gente pode ter aprendido que homens não prestam e que as mulheres, por exemplo, devem dar conta de tudo. E aí, na adolescência, a gente vê os meninos lá da nossa escola namorando mais de uma menina, ou vê uma amiga que está sofrendo muito porque o namorado dela estava traindo nela. E aí você pode ver também mães das suas amigas ou as suas tias dando conta de tudo, ou dentro da sua própria casa, vendo ali a sua mãe dando conta de tudo, de casa, né? Criando os filhos, cuidando da rotina da casa, cuidando da higiene da casa. E aí você cresce com essas duas crenças que foram implantadas em você quando você ainda era muito pequena e que foram reforçadas ao longo do tempo, de que homens não prestam, que você acreditava nisso e viu ali isso sendo reforçado ao longo do tempo, e de que mulheres dão conta de tudo, porque você já tinha essa crença raiz e ao longo do tempo você foi reforçando isso ao longo da história. Eu lembro aqui
que toda crença ela é muito profunda a nível inconsciente. Então, ela é bem enraizada. Não existe isso da gente achar que a gente tem a crença tal. Isso é a história que a gente conta pra gente. A crença ela é muito profunda, ela é muito mais profunda do que a capacidade que a gente tem de achar que a gente tem uma determinada crença, tá? Você não vai ter acesso a uma crença profunda assim, de forma tão racional. Portanto, cada crença, junto com os nossos valores, né? Os dois são reforçados durante a nossa história de vida. E o que fica de forma mais superficial, né, a nível consciente, são os nossos valores. As nossas crenças, elas ficam lá guardadinhas de forma mais profunda. Então, por exemplo, se eu tenho a crença profunda de que eu não sou amada, qualquer coisa que um amigo, uma amiga minha, ou meu marido, ou a minha esposa, né, ou meu chefe faça comigo, vai reforçar essa crença. Gerar esse valor de que as pessoas à minha volta, elas não gostam de mim. Ou se elas não gostam de uma determinada coisa em mim, eu não sou amada. Né? Então, se uma amiga, de repente, fala que não gostou do meu novo corte de cabelo, amiga, eu não gostei do seu novo corte, não. Sei lá, achei que não combinou. Eu já acho que ela não gosta de mim. Ou se ela fala, poxa, Maíra, não gostei daquela forma que você falou comigo. Eu já acho que ela não gosta de mim. Se o meu marido me critica em algum ponto, ou critica algum comportamento meu, eu já acho que ele não gosta de mim o suficiente. Se o meu chefe, de repente, ele pede para eu refazer um relatório porque não ficou muito bom, eu já acho que eu vou ser mandada embora, está dizendo que o meu trabalho é mal feito. Então, essas memórias vão sendo reforçadas ao longo do tempo. E aí eu vou achando mesmo que eu não sou amada. Reforçando essa crença profunda de que eu não sou uma pessoa amada. E aí essas crenças são reforçadas através dessas memórias e elas criam meus programas mentais, ou seja, o meu perfil psicológico, o perfil psicológico da Maíra, o seu perfil psicológico que foi reforçado através das suas experiências de vida, suas crenças mais profundas. E isso fala muito da sua autoimagem, como que você se vê. Ou seja, as minhas crenças e os meus valores são reforçados ao longo do tempo. E isso constitui quem eu sou e quem eu quero ser. E a minha capacidade. Isso é muito importante de você ter em mente. As suas crenças, as minhas crenças, são como óculos. São as referências internas que nós temos, que constituem os nossos pensamentos, os nossos significados, o significado que eu dou às coisas, né? O significado que eu dou, por exemplo, a um celular pode ser diferente do seu. Ao significado que eu dou do que é isso? Tem gente que se perde o celular, perde a vida. Acha que isso é muito importante. Então, o significado que você dá a uma coisa material, o significado que você dá para a própria vida, o que é felicidade para você, é só seu. São as suas crenças, são os seus óculos perante a vida. O significado que você dá para as pessoas. Eu sei que, para mim, o fato de ter uma casa, de ter uma casa própria, não representa nada. Mas para você, ter uma casa significa muito, significa ter estabilidade, ter uma família de verdade, ter um lar de verdade. Eu só vou ter um lar quando eu tiver a minha casa própria. Então, enquanto você pagar aluguel, você vai achar que o ambiente que você vive não é um lar de verdade. Olha a importância e a profundidade disso. E não tem problema nenhum nisso. São somente valores diferentes. Eu tenho os meus valores, você tem os seus valores, que foram construídos ao longo da sua vida com base nas crenças que foram implantadas pelas pessoas à sua volta quando você era bebê, né? Não necessariamente mamãe e papai, mas
as outras pessoas que estavam ali, né? As outras pessoas de referência naquele ambiente. Por exemplo, quando eu penso que, para mim, um corpo perfeito é ter tudo certinho, ter um corpo perfeito, para mim, é não tomar uma água fora do planejado, é não ter uma estria, ter um peito durinho, uma bunda que é lá no teto, né? Uma rotina, nossa, certa de treino, uma alimentação que eu não como uma folha fora da balança. Isso tem a ver com as minhas crenças. Eu acho que ter um corpo perfeito é seguir tudo certinho. Isso tem a ver com os meus valores que foram passados para mim e com a forma que eu interpretei, com a história que eu vivi ao longo da minha vida e que pode ter muito a ver com perfeição, com não correr risco. Você não pode correr risco para ser amada. Você tem que ser perfeita, tem que ser tudo certinho, tudo certinho. Você não pode correr risco nenhum de não ser valorizada e amada pelas outras pessoas. Porque se você fizer uma coisa errada, você não vai ser valorizada. Então, o corpo perfeito para você tem que ser exatamente daquela maneira perfeita também. E aí, quando eu penso, por exemplo, que nenhum homem presta, ou que mais cedo ou mais tarde, em qualquer relacionamento que eu vivo, eu vou ser abandonada, eu vou ser traída, porque nenhum homem presta, isso tem a ver com as minhas crenças mais internas. E que ao longo do tempo foram sendo reforçadas. Ou com histórias que eu vivi, ou com histórias que outras pessoas à minha volta viveram, e aí eu fui vendo, fui observando e fui trazendo isso para a minha vida. Eu lembro que existem crenças profundas e crenças superficiais. As crenças profundas eu já falei. As superficiais são a mais em nível consciente, né? Ou subconsciente. Quando você diz que você tem uma crença de ser incapaz e de que você nunca vai ser suficientemente boa, nunca vai ser uma pessoa perfeita. Você está falando da forma com que você aparenta ser para as pessoas, né? Pois a crença mais profunda, ela é inconsciente. É bem mais profundo que isso, como eu já falei. Nós não podemos acessar as crenças mais profundas, a crença raiz, dessa maneira. Não consigo verbalizar ela. Porque o nosso inconsciente, ele existe para preservar a gente daquilo que a gente não dá conta, daquilo que é sofrido demais, é doloroso demais pra gente. Então, quando eu falo, eu tenho a crença de que eu não sou capaz de ter um corpo e uma mente saudável. E, portanto, tudo que sempre, né, que eu tô lá no caminho de ser mais saudável, de fazer escolhas melhores, eu acabo desviando desse caminho, tentando evitar, ou tentando desistir e reforçar a minha crença de que eu não sou capaz. Isso, gente, eu tô falando a nível inconsciente. Então, se eu acho que eu não sou capaz, qualquer festinha de criança vai me tirar daquele caminho de que eu sou mais saudável. Qualquer soninho que eu sentir a mais de manhã vai fazer com que eu não acorde mais cedo para fazer exercício. Eu não consigo enfrentar isso para poder reforçar essa crença de que eu não sou capaz. E dizer para mim que realmente eu não sou capaz. Então, sempre que eu começo a fazer uma dieta, por exemplo, ou começo a praticar atividade física, eu acabo desistindo. Eu desisto sempre, por exemplo, quando eu não consigo seguir perfeitamente. Eu vou fazer exercício todos os dias na semana. Se na terça-feira ou na quarta-feira eu não consigo fazer atividade física, eu já acho que aquilo não é para mim. Eu já reforço aquela crença de que eu não consigo fazer nada. De que esse estilo de vida não é para mim, de que comigo é 8 ou 80, ou faço tudo ou não faço nada, ou faço muito as coisas como deve ser, ou não faço nada. E, portanto, eu nunca consigo seguir um estilo de vida. Porque eu estou sempre pulando de dieta em dieta, de academia em academia. E nada serve para mim. E eu não sirvo para nada também, com relação ao estilo de vida saudável. Isso que eu ilustrei é típico de um reforço de uma crença mais profunda.
Porque toda essa historinha de que ou você é 8 ou você é 80, ou você faz tudo ou você não faz nada, e de que você nunca consegue, e de que nunca vai dar certo, essa historinha que você conta para você para justificar a sua crença mais profunda. De que você não é capaz. E de que você não consegue. E isso atrapalha muito a sua saúde e a sua vida. Porque isso te limita a viver bem em equilíbrio. Gente, nem tudo é perfeito. Não precisa ser 880, porque não um caminho do meio. Maíra, eu sou assim. Você tá falando aí, eu tô me identificando. O que eu faço? Eu sou assim. Me ajuda? Claro. Você precisa saber que você só vai acessar as suas crenças mais profundas e ressignificar, ou seja, dar um novo significado para essa crença mais profunda em terapia. Porque é possível mudar a forma com que você se apresenta na vida. Mas isso é algo muito profundo. A terapia ajuda muito. Mas você consegue mudar as suas crenças mais profundas a nível superficial também, mudando seus pensamentos, mudando as suas ações, mudando os seus comportamentos e reforçando de uma forma diferente aquela sua crença mais profunda. Toda vez que você falar para você que você não é capaz, que ou você faz isso ou você não faz nada, você fala, não, quem disse isso? Essa verdade veio de onde? Não necessariamente é 880. A gente precisa saber que uma forma de identificar essas crenças internas que nos limitam é olhando a nossa volta, olhando a vida que a gente tem, o que indica que as coisas não estão indo tão bem. São os meus indicadores de vida. Por exemplo, quando a gente se olha no espelho e a gente se sente triste, quando a gente vai fazer exames para saber como está o nosso corpo, fazer um check-up geral, por exemplo, e a gente enxerga ali, através daqueles exames clínicos ou indo na consulta do médico, que a saúde do nosso corpo poderia estar melhor, isso são indicadores. Quando a nossa autoestima está baixa, quando a gente quer cuidar mais da gente, quando a gente quer se sentir mais bonita, mas a gente não consegue. E isso são indicadores de que as coisas não estão bem. De que essas crenças mais profundas não estão funcionando. Quando a gente começa a dormir mal, dormir pouco, quando a gente tem a impressão de que a gente não descansa, quando a gente tem a impressão de que a gente tá sempre, por mais que a gente durma, a gente está sempre cansada, está sempre exausta. Todos esses sinais indicam que a nossa saúde mental e a nossa saúde física não está bem. E a nossa moradia, que é o nosso corpo, que é a nossa moradia, está pedindo ajuda. Não adianta saber o que fazer para melhorar. Nossa mente precisa mudar. As nossas crenças mais profundas que fizeram com que a gente chegasse onde nós estamos hoje precisam ser ressignificadas para que a gente mude, para que as coisas mudem, para que os nossos pensamentos mudem. Para quê? Para que a nossa fala mude, para que os nossos comportamentos mudem. E assim os nossos hábitos mudam também. Então é a nível de pensamento, de fala e de comportamento, né? A gente precisa saber que para as coisas mudarem, para que a gente consiga ter novos hábitos, a gente precisa desapegar dos hábitos antigos. A gente precisa deixar esses hábitos irem embora. Desapegar, sabe? Desapegar dos hábitos antigos. Desapegar da preguiça, da vontade de fazer nada, de ver muita televisão, de dormir até mais tarde. Isso é o mais difícil. A gente pensa que o mais difícil é começar novos hábitos. Na verdade,
Se libertar dos hábitos antigos é o maior desafio, porque os hábitos antigos estão enraizados nas nossas crenças. E isso faz com que a gente rodopie e não consiga permanecer na mudança que a gente quer. Então, se você quer mudar os seus hábitos antigos e sente que há muito tempo você está rodando e não sai do lugar, não consegue mudar, eu tenho aqui um passo, 2 passos, na verdade, para você conseguir mudar. Que eu não viria aqui, falaria tudo isso para você, faria com que você entendesse dos hábitos, de como eles se constituem através das nossas crenças e por que é tão difícil mudá-los sem te ajudar. Então, o primeiro passo é que antes de começar a mudança, muito antes de começar a mudança, você precisa pensar em uma coisa bem profunda, que não é fácil e é bem profundo. Eu quero que você responda, de preferência escreva, o que você ganha permanecendo com a rotina que você tem. Qual o ganho que você tem permanecendo como você está? Qual o ganho que você tem com esse hábito que te atrapalha? Seja ele preguiça, seja ele dormir até mais tarde, ou seja ele dormir tarde, né? Dormir pouco, se alimentar mal. O que você ganha com esse hábito? O que você ganha dizendo para você que você não consegue dizer não para um doce? Que você sabe que todo dia você come e que isso te faz mal. O que você ganha com essa vontade muito grande de fazer todas as outras coisas menos se exercitar? Pense no que você ganha de verdade. Você ganha mais tempo de sono? Você ganha mais tempo com seus filhos vendo TV? Você ganha mais tempo com seu marido, com as suas amigas? Você ganha uma recompensa imediata quando você come essas coisas que te dão um prazer imediato e que na sua vida atualmente é só através da comida que você tem se sentindo feliz? Será que você ganha mais momentos em família? Porque durante ali, comendo a pizza, por exemplo, é o único momento que todos da família estão unidos, comendo aquelas besteiras. E que é bom, mas não pode ser a única maneira. Será que você ganha mais atenção das pessoas que você ama quando você está doente? Isso é duro, é difícil. É difícil se dar conta do seu ganho real. Quando você se vitimiza, quando você fala, não consigo não, qual o ganho que você tem? Quando você se sente, reforça para você mesmo que você é uma pessoa incapaz. Você deixa de ser responsável. Abre essa caixa de diálogo com você mesmo. Quais são os seus ganhos? E seja sincera com você. Reconheça os seus ganhos. Reconheça os ganhos que são óbvios e os que não são óbvios. Esse é o primeiro passo. É o mais desafiador, mas eu tenho certeza de que você consegue. O segundo passo é que depois, já tendo estabelecido essa lista com os seus verdadeiros ganhos, né? Os verdadeiros ganhos que você tem, mantendo esses hábitos antigos, né? Que te incomodam, que você não gosta, eu quero que você pense agora como você pode desapegar desses ganhos. Ou manter esses ganhos de uma forma menos dolorosa. Por exemplo, como eu posso manter a relação com a minha família, esse momento aqui, que não seja destruindo a minha saúde, comendo coisas ruins. Que não seja dormindo tarde, vendo televisão. Como eu posso unir as pessoas da minha família de outra forma? Pense em outras estratégias, que não seja comendo besteira, prejudicando a sua saúde. Que você consiga estar com as pessoas da sua família num tempo de qualidade. Que você consiga chamar a atenção das pessoas com uma coisa de qualidade, com uma qualidade que seja verdadeiramente sua. Que seja conversando, sorrindo, passeando, contando uma história.
conversando sobre coisas que você já não conversa mais. E se você usa a comida como a sua única fonte de prazer, quais as outras fontes de prazer que você pode trazer para você agora que não seja através só da comida? Pode ser que você possa separar aí um momento diferente, fazer outras coisas com seus filhos, coisas melhores, que não seja vendo TV até tarde. Estou dando exemplos aqui, mas eu tenho certeza que ninguém melhor do que você sabe a realidade que você vive. Então pode ser que você tenha um hábito de fazer qualquer coisa menos se exercitar. Pode ser. Ah, Maíra, eu faço qualquer coisa, menos fazer exercício. Como você pode manter a sua rotina de exercício que não te tome tanto tempo, você consiga manter as outras coisas também. O 15 Fit, por exemplo, o meu programa de treino, é um exemplo disso. São 15 minutos de treino que te trazem resultado. E que você pode manter a rotina de exercícios, mas também fazer várias outras coisas. Então eu quero que você pense, que você reflita sobre os seus verdadeiros ganhos e analise, depois disso, as melhores estratégias como pessoa adulta para que você mude os seus hábitos e que você permaneça com seus ganhos. Só que como adulta, escolhendo e tendo consciência de uma forma diferente, que seja bom para você, que te faça feliz, que seja bom para a sua saúde e que você consiga ter corpo e mente saudável, com hábitos saudáveis também. Bom, eu sou Maíra Jacques, sou psicóloga, profissional de educação física. Fiz esse vídeo aqui para você para te ajudar a como mudar os seus hábitos antigos que atrapalham a sua saúde. Eu lembro que aqui nesse canal tem diversos outros vídeos para te ajudar nesse processo. E se você gostou desse vídeo aqui também, dá um like aqui embaixo, me ajuda a incentivar outras pessoas também a mudarem os seus hábitos antigos, os hábitos que atrapalham a saúde delas. Se esse vídeo fez sentido para você e tem alguém que você goste, que está precisando de ajuda, encaminhe esse vídeo para ela também. Então, beijo, beijo, beijo. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!